Você tem acompanhado as notícias que circundam o templo judaico em Jerusalém, no Monte do Templo? Fica comigo aqui neste vídeo, porque nós temos informações atuais para dividir com você. O secretário de Defesa dos Estados Unidos se expressou esperançoso na possibilidade do milagre da construção do templo no Monte do Templo. Também a deputada Cláudia Tenney conseguiu aprovar uma emenda na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que visa forçar a atenção da comissão para garantir a liberdade religiosa dos judeus e a igualdade de acesso para todos em relação ao Monte do Templo em Israel. Qual a relação entre esses dois fatos e a profecia bíblica para os últimos tempos? Para onde estão apontando e o que isso significa para judeus, muçulmanos e para todo o mundo? Então esse é o nosso desafio de hoje, falar dessas atualizações. Antes, deixa eu lhe pedir, deixe o seu like neste vídeo, são informações preciosas, tanto para você, como também para outras pessoas. E quando os nossos inscritos deixam o seu like, então isso é também considerado pelo algoritmo como importante, porque o algoritmo detecta que o assunto tratado aqui tem relevância para outras pessoas. E aí o YouTube vai entregar esse vídeo para muitas outras pessoas, né? Que também são, digamos assim, são mineradores do mesmo assunto, ok? Então deixa seu like, não esqueça de deixar, se for possível, faça agora e vamos que vamos, né? Também se inscreva no canal, é importante você se inscrever neste canal para nos ajudar a ampliar a nossa comunidade de pessoas que estão antenadas na profecia bíblica e estão também observando, né, todos os assuntos da geopolítica e acompanhando passo a passo tudo aquilo que acontece no mundo, que mostram as evidências do fim do mundo, da volta de Cristo e do cumprimento das profecias finais. Outra coisa importante é que você veja esse vídeo até o final, né? Importante para você entender, porque se você começar a assistir o vídeo, né, a ver essa matéria, e você não for até o fim, você não vai entender, porque esse trabalho ele tem uma sequência lógica de ideias, e para você entender é necessário que você veja até o final. Também compartilhe com todos as pessoas, né, que são aí da sua rede social, parentes, amigos, pessoas que você sabe que se interessam pelo assunto da profecia bíblica. Compartilhe. E outra coisa importante, deixe seu comentário. Nós estamos a ponto de trazer novas inovações, né, aqui para o nosso canal, e com certeza nós vamos estar tendo um pouco mais de espaço para responder a todos os comentários. Então comente sobre a matéria, deixe pergunta, faça observações. Isso é muito importante para a relevância desse canal e também desse vídeo. O que vamos descobrir hoje? Hoje nós vamos descobrir o que a profecia diz sobre o templo judaico. Vamos ver quais das peças estão se movendo no panorama geopolítico atual sobre o templo e as análises das conexões entre a profecia bíblica e a história que está sendo desenhada neste momento. Então não perca,
Fique ligado, vamos até o fim, porque tem muita coisa boa para a gente falar hoje. Então, o que a geopolítica está apontando? Começando pelas notícias, né? Por aquilo que a gente vê nas entrevistas, nas notícias dos telejornais mais importantes do mundo. O que está acontecendo hoje no mundo a respeito do templo, né? A geopolítica, o que está trazendo de concreto sobre o templo judaico no Monte do Templo. Nós sabemos que não existe templo judaico no Monte do Templo. O que existe ali é a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. E nós sabemos que é um local que, mesmo que esteja dentro de Israel, mas está sob controle da Jordânia, e os judeus eles não têm acesso a orarem no Monte do Templo. Então, o que está acontecendo? O que foi que se moveu nesses últimos dias a respeito do Templo de Jerusalém, o Templo judaico, né? Nós sabemos que está tudo pronto para a reconstrução desse templo, mas que até agora não houve como fazer, porque reconstruir esse templo significa pôr abaixo o Domo da Rocha e também a mesquita de Al-Aqsa, e isso iria mexer, é lógico, com o mundo muçulmano. Mas observe, duas coisas, dois fatos aconteceram nesses últimos dias que merecem a nossa total atenção. O primeiro fato é exatamente a fala, né? A fala do secretário dos Estados Unidos. O que o secretário andou falando sobre isto? O terceiro templo vai acontecer a revelação do secretário dos Estados Unidos. A fala dele foi o seguinte, olha, estes são os marcos da história de Israel aos quais Pet Hegseth faz referência. Ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele mencionou alguns milagres, né, alguns marcos da história de Israel. Ele disse que em 1917 ocorreu um milagre, a declaração de Balfour e a tomada de Jerusalém. Depois ele falou de outro milagre em 1948, que foi o renascimento do Estado de Israel. Outro milagre, 1967, a Guerra dos 6 Dias e a reunificação. Em 2017, ele falou do milagre do reconhecimento de Jerusalém como capital. E o próximo milagre, segundo ele, é o milagre do terceiro templo, e ele fala o seguinte, abre aspas, não há razão para que o milagre da reconstrução do templo, do Monte do Templo, não seja possível. Repetindo para você, palavras do secretário norte-americano Pet Hegseth, certo? Ele diz o seguinte, olha, não há razão para que o milagre da reconstrução do templo no Monte do Templo não seja possível. Olha aí, palavras como essa vindas da boca de quem? Do secretário dos Estados Unidos da América. Quem é? Peter Brian Hegseth. Só para você saber, ele nasceu em Minneapolis, no dia 6 de junho de 1980, é um apresentador de televisão americano, é também autor e veterano do Exército e atualmente é secretário de Defesa dos Estados Unidos no segundo gabinete do presidente Donald Trump. Foi ele que falou sobre a possibilidade
da realização do milagre da reconstrução do templo no monte do templo. Então isso eu avalio que estremece todos aqueles, né, sobretudo os muçulmanos, que têm o monte do templo como local muito sagrado, né, para todo o Islã. Acredito que eles se estremecem quando veem uma pessoa tão importante como Hegseth, né, secretário de Segurança dos Estados Unidos, falando sobre isso. Afinal, nós sabemos o que está acontecendo ali no Oriente Médio. Então, segundo Hegseth, é possível que aconteça o milagre da reconstrução do templo, aonde? No monte do templo. Então, isso aguça a nossa curiosidade. Esse é o primeiro fato. O segundo fato também circulou lá na Câmara dos Estados Unidos. E esse aqui também foi um marco dos últimos dias. Câmara dos Estados Unidos adota a emenda de Tenney exigindo liberdade religiosa judaica no Monte do Templo. Quando nós cruzamos essa fala de Hegseth e também essa emenda de Claudia Tenney, né, que é uma deputada ali nos Estados Unidos, a gente vê que esse assunto da reconstrução do templo dos judeus no Monte do Templo está articulado, né? Está sendo articulado dentro dos espaços políticos governamentais dos Estados Unidos da América. Então, vamos ver aqui a matéria, né? A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma emenda esta semana da deputada Claudia Tenney, direcionando a atenção diplomática americana para um dos padrões duplos mais gritantes do Oriente Médio. Os judeus são impedidos de orar em seu próprio local mais sagrado, enquanto os muçulmanos adoram lá livremente. A medida, a alteração do número 28, ao projeto de lei de dotações do Departamento de Estado do FY 2027, aprovada por votação por voz, sem oposição registrada. Olha só, essa emenda foi aprovada sem nenhuma oposição, viu? Por maioria absoluta. Abre aspas para a deputada Claudia Tenney. É inconcebível que os judeus não desfrutem dos mesmos direitos de acesso para visitar e rezar em seu local mais sagrado que outras religiões fazem, disse Tenney à Câmara antes da votação. Ela descreveu a visita de um funcionário ao Monte do Templo do ano anterior como ilustrativa ao problema. Abre aspas, ela disse: quando um de meus funcionários subiu ao Monte do Templo do ano passado, ele foi assediado por espectadores muçulmanos, impedido de visitar a maior parte do local e só foi autorizado a estar no Monte do Templo por um período muito curto de tempo. Madam Chair, disse ela. Abre aspas. Este é um princípio básico e princípio da liberdade religiosa, e os Estados Unidos devem fazer mais sobre esta questão. Então, aí é a defesa da deputada falando, sugerindo, né? Aliás, levando para a Câmara de Deputados esta emenda que visa dar para os judeus a liberdade que eles têm direito, mas que não estão podendo usufruir, já que os direitos, né, religiosos, eles são garantidos, né, em todas as leis internacionais, ok? Então, muçulmanos têm direito a fazerem as suas orações, né, no Monte do Templo, que fica em Jerusalém, enquanto que os judeus
que são, vamos dizer assim, o povo da terra, né, o povo daquele país, é impedido de subir ao monte do templo para fazer as suas orações. Então, muito bem defendido pela deputada. Ela também se expressa e diz mais algo, abre aspas para ela. É por isso que minha emenda enfatizaria a necessidade de a Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos trabalhar para garantir a liberdade religiosa e a igualdade de acesso para todos em relação ao monte do templo, disse ela. Ela está querendo dizer assim, que já que muçulmanos têm acesso total ao monte do templo, então os judeus, da mesma forma, têm direito de acessar o monte do templo para fazer ali as suas orações. Então, vejamos, esse assunto está sendo trabalhado, né, para que a Câmara dos Deputados trabalhe para garantir a liberdade religiosa de Israel, para garantir o direito dos judeus também a acessarem o monte do templo, certo? Então, olha só, que considerações nós vamos fazer sobre esses dois fatos que ocorreram agora, né? O primeiro fato vindo de Hegseth, ele que fala do milagre, da possibilidade do milagre da reconstrução do templo judaico no Monte do Templo. E agora também da deputada Cláudia Tenen, aprovando essa emenda na Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Que considerações vamos fazer? Primeiro, está havendo um empenho de autoridades políticas dentro dos Estados Unidos em favor da religiosidade, né, da liberdade religiosa dos israelenses em seu próprio território. Isso é fato. Então, e nós sabemos que os Estados Unidos têm uma voz de comando ali no Oriente Médio. E, com certeza, essas duas manifestações, né, de Hegseth e de Cláudia Tenen, elas estão demonstrando que existe autoridades dentro dos Estados Unidos que estão trabalhando para garantir não somente, né, o acesso, né, porque a Cláudia Tenen fala só do acesso ao Monte do Templo, mas já a Hegseth, que está representando aí as políticas de governo e militares dos Estados Unidos, fala da possibilidade de reconstrução do templo. E nós sabemos que o próprio parlamento de Israel, sobretudo aqueles que são mais fervorosos, têm defendido a autonomia de Israel sobre o Monte do Templo. Então, tanto em Israel como também nos Estados Unidos, a gente está vendo toda uma conversação, todo um alinhamento em torno dessa questão. Segunda consideração, essas ações apontam na tomada da autonomia de Israel sobre o Monte do Templo e para a possibilidade da construção do templo num futuro próximo. Então, está havendo sim, né? Esse assunto está sendo tratado, agora com mais cuidado, com mais velocidade, os judeus estão prontos, tem tudo pronto para a reconstrução do templo, e a gente vê isso dentro de Israel e agora também nos Estados Unidos. Então, isso pode alavancar, né, uma velocidade maior na direção desse objetivo, que é a reconstrução do templo. Terceira consideração é que tanto a emenda de Cláudia Tenen quanto a declaração do secretário de Defesa americano apontam para o cumprimento das profecias bíblicas que tratam do templo no Monte do Templo, não é em outro lugar, é no Monte do Templo. E também do retorno das atividades religiosas, como está previsto em várias profecias bíblicas.
E a gente sabe, profecia bíblica é totalmente confiável e se cumpre. Se a Bíblia diz que vai se cumprir, então vai se cumprir. E como a Bíblia fala que esse templo será reconstruído, então nós vemos tanto a fala de Reg 7 como a emenda de Cláudia Tenen como uma evidência, né, de que essa profecia está próxima a se cumprir. E a última consideração a esse respeito é que o momento em que isso está sendo tratado, ou seja, esse momento agora, nesses dias de campanha militar dos Estados Unidos, Israel e demais aliados do Oriente Médio, se apresenta como oportunidade para quem está vencendo a intifada bélica. No caso, Estados Unidos e Israel, que estão vencendo, né? Estão conseguindo ali neutralizar as atividades, né, dos muçulmanos xiitas, os persas, né, lá do Irã, certo? Estão vencendo, no caso, essa guerra, estão conseguindo unir as demais nações muçulmanas, elas que são um segundo segmento, né, do islamismo, os sunitas, né, como a Arábia Saudita, como a Turquia e demais países ali, né, ao redor de Israel. Então, como eles estão claramente vencendo, né, essa intifada bélica contra os objetivos, as ambições militares do Irã, então eles já estão tratando desse assunto e, quem sabe, isso, quando houver um acordo firmado na mesa de negociação, isso vai ser colocado em pauta e vai ser tomado como um troféu de quem vence a guerra, né? De quem vence o conflito. Então é importante analisarmos e ficarmos acompanhando isso. Agora vamos ver o que a Bíblia diz, o que a profecia bíblica vai falar, a respeito do templo, né? O que acontecerá com o templo? O que a profecia bíblica vai estar falando sobre isto? Então, só para trazer para você alguns pontos, né? Alguns pontos a respeito do que vai acontecer com o templo, né? Já falamos da geopolítica, agora vamos trazer aqui o que a Bíblia diz sobre o templo dos judeus lá no Monte do Templo. Esse templo não existe, mas a Bíblia diz o quê? Que vai existir. Então, começando com a profecia de Daniel, capítulo 8, do verso 1 ao 25, tem 4 pontos dessa profecia que dizem o que vai acontecer. Primeiro, essa profecia, no versículo 11, diz que o templo vai ser erguido e vai funcionar ativamente. Daniel, capítulo 8, versículo 11. Ainda no versículo 11, fala que o chifre pequeno, que vai ser o chifre pequeno aqui, a pessoa que vai conseguir firmar um acordo de paz e autorizar a construção do templo e vai possibilitar a atividade nesse templo. Então, essa pessoa que vai conseguir, né, esse acordo de paz e a liberação para a construção do templo e a liberação para as atividades religiosas por parte dos judeus, essa mesma pessoa vai lá na frente fazer cessar a atividade religiosa do templo, ou seja, vai cessar os sacrifícios judaicos. Então, ele vai permitir, né, por esse acordo, a reconstrução, o retorno das atividades sacrificiais, né,
religiosas dos judeus, mas ele mesmo depois ele vai impedir, ele vai fazer cessar essa atividade. Ainda na profecia de Daniel 8 e 11, essa pessoa, né, essa pessoa que vai conseguir esse acordo, possibilitar a construção, o retorno das atividades e que também vai, né, fechar essas atividades, ele também vai colocar o santuário por terra, né? Segundo Daniel 8 e 11. Um exército será dado contra o sacrifício e o seu templo vai ser colocado por terra. Então, é o que diz na profecia. O templo vai ser reconstruído, os judeus vão fazer novamente as suas atividades religiosas. A pessoa que conseguir esse acordo, essa liberação, vai romper com esse acordo, vai ter poderes de fazer romper, vai destruir o santuário e ainda vai impedir por força militar, certo? As atividades, né? Nesse tempo. Isso vai ser, essa destruição, esse impedimento às atividades religiosas vai ser imposto por força militar. Então, eu li aqui 4 informações importantes sobre o templo judaico, que vai ser reconstruído no Monte do Templo, tá? Na profecia de Daniel, capítulo 8, e 2 versículos, 11 e 12. Em segundo lugar, também na profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 ao 27. Tem outras informações sobre esse templo. Segundo a profecia de Daniel 9, depois da morte de Cristo, o templo judaico seria destruído, como foi destruído no ano 70, né, depois de Cristo. O mesmo templo que Jesus pregou ali foi destruído no ano 70. Só que o príncipe que há de vir, ele vai firmar uma aliança com muitos, né, por uma semana. Cada dia dessa semana representa um ano. Como a semana tem 7 dias, então será um período de 7 anos, o período de abrangência dessa aliança. Está escrito isso lá em Daniel 9 e 27. Então, esse templo, por força dessa aliança, ele vai ser permitido, né, a sua construção. Ele vai ser reconstruído e vai haver atividade, pois o versículo 27 diz que vai ter oblações, né, ofertas, sacrifícios e oblações. Então vai ter atividade religiosa dos judeus nesse templo que vai ser reconstruído ali no Monte do Templo. Também é repetido em Daniel 9:27 que na metade dos 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, que for firmada essa aliança, que o templo for reconstruído, que os judeus estiverem exercendo suas atividades religiosas, então essa pessoa, essa autoridade vai interromper os sacrifícios e as oblações do templo. E Daniel 9:27 diz que essa pessoa, essa autoridade, vai cometer abominação no templo, vai profanar o templo e também vai assolar, ou seja, vai destruir. Então, 2 profecias dando as mesmas informações, se complementando. O que mais a profecia bíblica diz sobre o templo de Jerusalém, né? O próprio Jesus, ele também fala em Mateus 24, do verso 15 ao 30. Jesus fala que o lugar santo é o lugar do templo, né? O templo tem 3 repartições. Tem o pátio, que é a primeira divisão do templo, tem o lugar santo e tem o lugar santo dos santos. Então Jesus fala em Mateus 24 e 15 que o lugar santo do templo vai ser profanado com a abominação da desolação
de que falou o profeta Daniel. Ou seja, o príncipe, a pessoa que vai fazer a aliança, que vai dar direito, vai permitir aos judeus reconstruírem o templo, ele vai profanar esse templo. Essa autoridade vai profanar esse templo, né? E vai também causar uma grande desolação. Em seguida, Jesus diz que essa autoridade, nós conhecemos essa pessoa como anticristo. Ele vai, né, além de profanar o templo, ele vai também impor uma assolação brutal. Ele vai massacrar novamente os judeus com uma assolação brutal jamais vista. E essa assolação vai sobrevir a todos os judeus. Está lá em Mateus 24, 16 ao 30. Em seguida, também nós vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também trata do que vai acontecer no templo judaico, no Monte do Templo, quando for construído. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que o filho do pecado vai se manifestar. Quem é o filho do pecado? É essa autoridade, né? É esse anticristo. Ele que vai firmar uma aliança, que vai permitir os judeus reconstruir o templo e retomar as atividades. Então, esse homem que é chamado pelo apóstolo Paulo de filho do pecado, ele vai se manifestar. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Em seguida, ele vai ser contra tudo que se chama Deus ou se adora. Primeiro, ele vai fazer uma aliança, essa aliança vai permitir a reconstrução do templo, os judeus alegremente vão voltar a adorar o seu Deus no seu templo, no monte do templo, mas depois ele mesmo vai se revoltar contra isto, e ele vai ser contra tudo que se chama Deus ou se adora, ou seja, ele vai fazer cessar todas as atividades do templo de Jerusalém. E o apóstolo Paulo, ele diz que essa pessoa vai fazer algo terrível. O que é? Ele vai adentrar, né? Lembra que Daniel fala que ele vai cometer uma abominação no templo? O apóstolo Paulo esclarece aqui, deixa claro como o meu dia, o que ele vai fazer, como que ele vai profanar. Ele vai entrar, né? Jesus diz que a abominação vai estar no lugar santo. O apóstolo Paulo explica aqui no 2 Tessalonicenses 2 e 4, que essa pessoa, o filho do pecado, ele vai entrar no templo de Deus, no lugar santo, vai se assentar como Deus, querendo parecer Deus. Esta é a abominação que ele vai cometer, né, ali no templo, viu? Segundo o apóstolo Paulo. Ainda temos mais um trecho apocalíptico falando sobre o templo. Apocalipse 11, do verso 1 ao 19. Tá tudo isso voltado para o que vai acontecer no templo quando ele for reconstruído. O que diz ali? Primeiro, capítulo 11 e verso 1 de Apocalipse, João recebe ali uma vara, uma cana, e uma ordem é dada para ele: mede o templo e aqueles que nele adoram. Isso quer dizer que o templo, de fato, vai ser reconstruído, certo? E esse templo, ele tem uma característica. De acordo com o versículo 2 do capítulo 11 de Apocalipse, o átrio, que é uma das divisões do templo, é o pátio do templo, ele vai ser dado às nações. E as nações vão poder pisar, visitar esse átrio do templo, né, que vai ser reconstruído ali no monte do templo, vão pisar, né, Jerusalém e o átrio do templo por 42 meses. 42 meses, se você for contar, vai dar igual a 3 anos e meio. Então, o templo vai ser reconstruído e o átrio ou o pátio vai ser dado para as nações que vão pisar Jerusalém
e também o átrio do templo por 42 meses. No versículo 3, o próprio texto fala que Deus vai levantar duas testemunhas, ou seja, dois profetas que vão profetizar ali no pátio do templo por 1260 dias. Ou seja, se você for pôr na calculadora 1260 dias, vai dar igual a 42 meses ou 3 anos e meio. E esses dois profetas vão profetizar vestidos de saco ali, olha, no pátio do templo que vai ser reconstruído no monte do templo. Então, é uma realidade bíblica que esse templo vai ser reconstruído, ok? Então, essas são as informações bíblicas, você pode checar, eu estou falando tudo aqui para você, tá bom? Tem uma coisa que o Apocalipse fala sobre esse monte do templo, né? E sobre o templo que vai ser reconstruído ali. A reconstrução do templo, de acordo com Apocalipse 11:3, vai ser um marco na profecia. Que marco é esse? Do momento em que o templo for reconstruído, inaugurado, e as atividades religiosas dos judeus começarem a acontecer, vai marcar o quê? O início da tribulação. Vai começar ali a tribulação, certo? Por quê? Porque o texto diz claramente que as duas testemunhas vão profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio é exatamente a metade dos 7 anos. Na metade dos 7 anos, então, essa autoridade religiosa, o anticristo, o iníquo, como Paulo chama, ele vai interromper essas atividades e vai começar o segundo período que tem a mesma quantidade de dias, meses, ok? Então, no momento da inauguração desse templo, já começa a contar o período que nós conhecemos por tribulação, ok? No fim dos 42 meses, ou 1260 dias, também o texto fala, aqui em Apocalipse 11:14, que está localizado por um sinal. Vai ser o segundo ai, ou seja, o segundo ai, na profecia do Apocalipse, é a sexta trombeta, viu? A sexta trombeta. E o segundo ai é justamente quando o homem do pecado, ele for impetrar uma guerra contra esses dois profetas, ele vai matar os profetas. Os profetas vão morrerem, não vão ser enterrados, vão ficar ali os seus corpos na praça pública por 3 dias, né? E ali uma voz vai ser ouvida do céu e eles vão subir para o céu à vista de todos. E aí é onde o homem do pecado, ele vai interromper as atividades ali do templo, certo? E vai acontecer tudo isso que eu já mencionei para você aqui na profecia bíblica. A segunda parte da tribulação vai começar a partir daí. O fim dos 42 meses, ou dos 1260 dias, quando os dois profetas forem mortos, vai preceder a 7ª trombeta. E a gente sabe que a 7ª trombeta, ela vai ser conhecido como o período da grande ira. É a grande tribulação. A tribulação tem 7 anos, dividida em 2 metades. A primeira metade a gente chama de princípio das dores. E a segunda metade é a grande tribulação, que começa com o toque da 7ª trombeta. Isso está lá em Apocalipse 11:15. Certo? Então, essas são as informações da profecia. Ao que parece, após a besta, né, o homem do pecado, ou o anticristo, que vai subir do abismo, matar as duas testemunhas, é que vai acontecer a profanação do templo.
e a assolação dos judeus, ok? É tanto que no capítulo 12 já começa o texto de Apocalipse falando da perseguição do dragão contra a mulher, que simboliza ali, que aponta para a perseguição da nação de Israel, né? Por parte do dragão, que a própria Bíblia diz que é Satanás. Vamos ligar os pontos agora, ligando os pontos, certo? Observe, profecia e geopolítica. Como é que uma guerra termina? Sempre uma guerra termina com um acordo de paz. Vai ter um acordo. A guerra que está acontecendo hoje vai terminar com um acordo. Vai ter enfrentamento, vai ter bomba de um lado, bomba de outro, mas vai terminar com um acordo. Toda guerra termina com um acordo. Então, esse é o momento em que vai se cruzar profecia bíblica com geopolítica, certo? Quando acontecer um acordo nessa guerra aí, é possível que haja o cumprimento dessas profecias, né? Eu não estou afirmando que vai ser agora, mas é uma grande possibilidade. Quando vier o acordo, nós vamos ficar sabendo. Por isso que é importante você acompanhar aqui no canal, porque eu estou atento, trazendo para você o que está acontecendo no mundo e também o que a profecia está falando. E nós estamos aqui cruzando os pontos, ou seja, nós estamos aqui observando o cumprimento da profecia nos dias atuais, tá? Analisando pelos fatos que estão acontecendo. Segundo pontinho para a gente ligar, é que a profecia bíblica fala de uma aliança de paz que será firmada e com ela o templo será construído e as atividades religiosas judaicas reiniciarão. Não é coincidência, a Bíblia já está falando isso, tá? A profecia do profeta Daniel, ela se deu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, certo? A fala de Jesus Cristo se deu ali, provavelmente por volta do ano 30, né, da era cristã. E o Apocalipse no ano 96 depois de Cristo. Então isso está profetizado há todo esse tempo. De lá para cá já se passaram 2000 anos, tá? Então tem muito tempo. E não é coincidência que agora lá em Israel tudo está sendo preparado, né, para a reconstrução do templo. Aliás, tudo já está preparado. Os judeus só estão aguardando o momento certo. E agora, né, o secretário dos Estados Unidos está falando da possibilidade desse milagre acontecer, o milagre da reconstrução do templo, e a deputada Cláudia Tender, com uma emenda, tentando garantir ali o acesso dos judeus ao monte do templo. Então, isso não é coincidência, isso é cruzamento de geopolítica com profecia bíblica. Então, isso está mostrando que a profecia poderá estar se cumprindo em dias próximos. Vamos ficar de olho em todas as resoluções que vão acontecer na mesa de negociação entre Estados Unidos, Israel e o Irã, e também as nações do Golfo. Nunca se falou tão abertamente, nem tão claramente como agora. Isso quer dizer que o tempo acerca da profecia do templo judaico e sua reconstrução se cumprir está próximo. A gente tem que ficar de olho, porque isso também diz respeito a nós e a todo cristão. O início das atividades religiosas do templo judaico vai marcar o início do período da tribulação. E isso aponta, sabe para quê? Diretamente para a vinda de Cristo, que virá buscar a sua noiva, a sua esposa, para as bodas na casa do Pai. Então, é um momento para todo crente olhar. Você não pode dormir despreparado.
A virgem, a esposa do Cordeiro, pela parábola de Cristo, né, das 10 virgens, vai dormir. Só que tem que dormir, vai dormir, mas vai dormir preparada. Então a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo, porque no momento que houver uma resolução entre Estados Unidos e o Irã, essa guerra terminar, se o acordo vier pautando a reconstrução do templo, o retorno das atividades judaicas, ei, irmão, então isso quer dizer que se o arrebatamento não tiver acontecido, poderá acontecer. Então fica de olho. A profecia bíblica diz que o templo judaico será construído. A geopolítica está abordando esse tema agora. Então se prepare para ver, pois falta pouco tempo para que o templo judaico seja construído no monte do templo. E não são palavras minhas, são palavras proféticas, e a geopolítica está confirmando nas palavras de Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, e também na emenda da deputada Cláudia Tenney. Então, esse foi o assunto trazido neste momento. Então deixa seu like, não esqueça, se você ainda não deu seu like, dê agora, se inscreva neste canal, compartilhe e comente. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.